Bom, esse título, né, que eu dei para a minha fala, eu vou ser o mais sintético possível, porque ela está relacionada com uma pesquisa que eu venho realizando já mais ou menos uns 5 anos e meio, 6 anos, né, a desinformação como arma de desestabilização sociopolítica. Né? Primeiro, eu queria me colocar no sentido de aonde eu me implico nisso, né? Como é que veio, como é que surgiu essa pesquisa, né? Porque ela pode ser traduzida também como desinformação no sentido do poder da palavra ou poder das linguagens nas modalidades oral, escrita e por imagens, né? E as fórmulas estratégicas feitas com elas, né? Que foram desenvolvidas na linha do tempo como uso, instrumentalização de manipulação, tomada de poder. Ou seja, é um estudo que eu venho realizando que está diretamente ligado ao que eu e todos, né, aqui em diversos lugares do mundo viemos sofrendo de um tempo para cá, se manifestando, inclusive, em derrubadas de governo, ruptura de laços democráticos e tal. Tudo começou em 2012, quando no laboratório de filosofia contemporânea, lá no IFIX, numa reunião que teve, né, o líder do laboratório, que é o Guilherme Castelo Branco, é um especialista em Foucault, uma pessoa fantástica, ele soltou que ele tinha escutado o pessoal dessa rede ibero-americana de filosofia política comentar que um golpe se aproximava do Brasil nos moldes muito parecidos com o que ocorrera naquele ano, em junho, no Paraguai, né, que o Lugo foi afastado com, eles chamam de juízo político, né, uma espécie de impeachment também. Bom, aquilo bateu assim nos ouvidos e tal, e aí logo depois, eu vou fazer uma coisa bem sintética para começar depois a fazer uma leitura aqui. Logo depois veio aqui no Brasil, né, ninguém entendeu muito bem, mas ficamos alertas, né? Um laboratório que estuda filosofia política. Eu tenho essa dupla formação, né? Sou psicólogo, psicanalista e também tenho formação em filosofia. Estávamos lá. E no ano seguinte acontece aquele evento, aquela série de acontecimentos, né, das jornadas de junho de 2013, que até hoje permanece ainda sendo fonte de tentativa de compreensão, de estudo. Eu participei no início, depois eu recuei, quando eu notei que tinha algo de estranho. Veio a eleição, veio todo aquela início de ebulição política, sociopolítica e psicossocial aqui no Brasil, né, porque os ânimos começaram cada vez mais a ficar exaltados, né, até que, depois da eleição de Dilma, em 2015, começa já aquele processo todo de uma oposição violenta, né, para tirar a Dilma, né, das eleições, questionando e tal. E foi aí que eu entrei em contato, a partir de uma rede social, do Facebook, que eu tinha conta lá, não tenho mais, de uma expressão chamada guerra híbrida, uma reclamação muito agoniada de uma pessoa, né, que o Brasil estava sendo alvo disso e tal. E no início eu confesso que eu achei uma coisa meio. Falei que nome estranho, né? E fui tentando entender, e aí dei de cara com um livro, né, que ainda não tinha tradução em língua portuguesa, de um cientista político chamado Andrei Coríbico, que hoje mora na Rússia, chamado Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes. Eu não entendia absolutamente nada daquilo ali que se tratava, estava tentando compreender um pouco do que estava acontecendo, que para mim e para muitas pessoas, eu acho, era tudo muito novo. Né? É aí que vai entrar a segunda parte da minha fala aqui hoje. Né? Nesse livro, para minha surpresa, lendo o livro, eu dei de cara com um nome de um sujeito, né? Um sobrinho do Freud, chamado Edward Bernays, e que, para o pessoal que hoje em dia estuda ele, e tem até naquela série da BBC, do Adam Curtis, Século do Eu, são 4 episódios, tem um episódio que é quase inteiro dedicado ao que esse cara aprontou. Muitas pessoas esquecem de um detalhe importante do nome desse sobrinho do Freud, nisso tudo que nós vamos ver aqui. Que ele é sobrinho também de um cara, pela parte paterna, chamado Jacob Bernays, né? Um filólogo muito renomado, que influenciou o Nietzsche, que influenciou o Freud e o Breuer no início do desenvolvimento da psicanálise, porque ele era um especialista no estudo da catarse, um especialista em Aristóteles, e ele tinha, o Lacan cita esse cara, se eu não me engano, no Seminário 2, eu acho, depois eu posso ver isso, mas o Lacan cita sem trabalhar muito toda a importância do Bernays, que ele teve tanto para o Freud e para o Breuer, como para o estudo da catarse, do poder da linguagem, então, não sei o quê. Bom, e aí começa a segunda etapa
O que isso tem a ver com o texto, né? E tem muito a ver com o texto que está em tela aqui, que é o Psicologia das Massas, Análise do Eu, texto de 21, né? Eu vou fazer uma citação literal desse texto, que é do Freud, comentando, né, numa das passagens que ele faz isso ao longo da obra dele, o poder da palavra, né? O poder do discurso, o poder da palavra escrita também, para a gente ver isso, a repercussão disso na filosofia também. E o Freud, na Psicologia das Massas, ele diz o seguinte, numa passagem, que qualquer semelhança com o que vivemos hoje não é mera coincidência. A razão e os argumentos, na tradução do Paulo César, da Companhia das Letras, está na página 29. A razão e os argumentos são incapazes de combater certas palavras e fórmulas. Fórmulas aqui eu traduzo como estratégia, inclusive. Né? Elas, palavras, são proferidas com solenidade na presença dos grupos, e assim que foram pronunciadas, uma expressão de respeito se torna visível em todos os semblantes. Todas as cabeças se curvam. Por muitos, são consideradas como forças naturais ou como poderes sobrenaturais. A esse respeito, basta recordar os tabus, sobrenomes, entre os povos primitivos e os poderes mágicos que atribuem aos nomes e às palavras. Ainda Freud, né, a gente vê nas conferências de 16 e 17, que complementa essa passagem do texto posterior, que ele vai dizer o seguinte: em sua origem as palavras eram magia e ainda hoje a palavra conserva muito do seu velho poder mágico. Com palavras, uma pessoa é capaz de fazer outra feliz ou mesmo levá-la ao desespero. É com palavras que um professor transmite seu conhecimento aos estudantes e é também por intermédio das palavras que o professor transmite, que o orador arrebata uma assembleia dos ouvintes, influenciando seus juízos e decisões. Palavras provocam afetos, constituem um meio universal de que valem as pessoas para influenciar umas às outras. Essas citações que eu estou fazendo aqui, eu relaciono muito, para fechar essa parte da minha fala, com uma passagem da filosofia antiga que é importantíssima. Eu não encontrei em lugar nenhum até hoje o Freud se referindo diretamente, mas eu suspeito fortemente que ele leu, e é ao Elogio de Helena, do Gorgias Leontino, que ele usou como interlocução, se é que não usou também, com o texto o Peritu Miontos, que é sobre o não-ente, que é um outro texto do Gorgias também. E o Gorgias vai falar do poder soberano da palavra, do discurso, mas também da escrita e também das imagens enquanto eles significam, atuando como um fármaco, como um medicamento, como uma droga na psique, sendo justamente capaz de conduzir as mentes, influenciar os juízos, encantar, persuadir, fazer brilhar aos olhos de quem escuta coisas que as pessoas não veem. Né? Os físicos, astrônomos fazem isso muito bem. Isso é destacado pelo Gorgias. Né? Ok, e aonde entra o tal do Edward Bernays? Né? Para quem tiver curiosidade, que um brasileiro que também fala disso, de um livro, é o G7 Souza, no Guerra contra o Brasil, tem um capítulo inteiro que ele fala do Bernays. Claro, ele faz o recorte do olhar do sociólogo, mas vale a pena dar uma olhada, né, para ver as observações que ele faz. Esse cara é muito curioso, ele fez uma espécie de, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer sequestro, não sei. Ele fez uma apropriação das ideias do tio, e muito provavelmente também do Bernays, do Jacob, do outro, que era um especialista em estudo de catarse, né, para desenvolver umas teorias colocadas em prática de propaganda de massa, né? Ou seja, de estratégias de condução de massas, baseado no manuseio estratégico dos discursos da linguagem. Né? Esse cara ele foi morar nos Estados Unidos no final do século, foi em 1998, eu acho, ou seja, ele era um vieniense quase estadunidense, né? Com 8 anos de idade foi. E ele fez carreira lá. Como assim? Na Primeira Guerra Mundial, se a gente for seguir na linha do tempo aqui, né? Eu vou fazer um traço aqui. A evolução das estratégias de discurso, né, que manipulam massas na linha do tempo. A gente teve o Cine, né, Primeira Guerra Mundial, que muitas propagandas foram feitas pelos ingleses, né, inclusive para incentivar o recrutamento de soldados. Nós tivemos o rádio, em outro momento os nazistas foram negativamente exemplares em mostrar o poder de alcance destruidor, né, da oratória, né, do encantamento das massas pelo rádio. Nós tivemos as TVs já surgindo. Em 1954, o Edward Bernays, sobrinho do Freud, ele participou ativamente no golpe da Guatemala, usando propaganda
né, e desinformação e manipulação das massas, né? E agora é a era que nós vivemos, que é a era da internet, né? É a era das plataformas sociais, da superfície digital, as portas aí do 5G, da internet das coisas, aonde aparelhos e dispositivos vão estar conectados, né? Isso implica também manipulação e controle nesse sentido. Pois bem, o Bernas, jovenzinho, ele participou da campanha de propaganda na Primeira Guerra para o presidente Woodrow Wilson. Ele, muito jovem, participou dos ingleses e Estados Unidos. Ele estava envolvido, né? No documentário do Adam Curtis tem uma passagem mostrando isso. Após isso ele já tinha contato, algum contato com a obra do tio. Se eu não me engano, inclusive, ele foi responsável por uma edição que aconteceu lá, foi distribuída nos Estados Unidos, quando antes do Freud romper com ele, que o Freud rompe com ele, né? No momento lá que o Freud percebeu que o sobrinho tinha umas ideias assim bastante perigosas e distorcidas, né, sobre o que a psicanálise que ele, Freud, estava desenvolvendo poderia trazer e oferecer para a humanidade, ele rompe. Mas aí o Bernas, depois disso, na década de 20, ele já vai trabalhar, ele sai desse trabalho fronteiriço da política com as forças de defesa, né? Trabalhou como propagandista na Primeira Guerra e vai trabalhar com o pessoal da área de comércio e propaganda. Ele se torna um grande propagandista, né? Apenas por exemplo, caso alguém aqui não saiba, não conheça, muitos aqui seguramente já viram até documentário, até estudam isso, mas para ver aonde ia a elaboração das estratégias desse Bernas, naquele período, década de 20, era vetado, né? As mulheres não podiam votar, né? E também era muito mal visto as mulheres fumarem. E ele foi contratado por uma empresa de cigarros que é a American Tobacco Company, né? Ela fazia o que hoje é o Look Strike, para fazer uma propaganda para conquistar esse público consumidor. Ele já estava ali entregue a trabalhar com isso, pessoal. E ele bolou uma propaganda no desfile de Páscoa, né? Combinou previamente com fotógrafos, bolou uma propaganda em que, em determinado momento, mulheres jovens sacariam cigarros das roupas e acenderiam diante dos flash. Ele foi antes conversar com um psicanalista, pedir opinião sobre o que ele faria de propaganda ali, um tal de Abraham Hill, que já era daquela turma da escola estadunidense da psicologia do ego, né? Uma escola que a Anna Freud participou também tão ativamente para construir as teses e práticas deles lá. Pois bem, uma vez fotografada essa cena, ele jogou isso na mídia, as jovens sufragistas brilhando com suas tochas da liberdade. E, para completar, ele combina, né, com comerciantes, com donos de loja, que a cor verde estava na moda, que era o ideal para as mulheres usarem e tal. E era a cor do maço de cigarro da Look Strike. Senão ele estaria fazendo propaganda para todos os cigarros, né? Ele foi contratado por essa. Isso é apenas um exemplo do que ele bolou. Mas tá, e daí? O que isso tem a ver com desinformação hoje em dia, como arma de guerra midiática, né? Que forja revoluções coloridas, que forja, que ajuda lawfare a atuar, corroendo uma democracia por dentro, com a população acreditando que a luta contra a corrupção é uma coisa muito parecida com o medo do comunismo, né? Que o Bernas trabalhou isso muito bem, né? Tem que lutar contra a corrupção, uma bandeira, né? Na virada para a Segunda Guerra, ele se aproxima da leitura de um cara chamado Liddell-Hart, que era um teórico de abordagem indireta. Os alemães começam a desenvolver operações psicológicas de massa, né? Eles usavam muito isso, né? A linha Maginot, por exemplo, ela cai com a surpresa da velocidade do ataque que eles fizeram. Ela era considerada intransponível. Então, eles já começam a trabalhar com rádio, ou seja, a força da palavra, da persuasão, sendo veiculada por um meio que ela se propagava para milhões, né? E usando operações psicológicas também. Ele ali tem a sacada de mudar a palavra propaganda para relações públicas. E ele leva para os Estados Unidos da América a ideia de que a relação... Ele criou isso. As faculdades de relações públicas, elas devem ao Edward Bernays essa criação. Ele começa a desenvolver, a aprimorar os estudos dele sobre o poder de alcance da palavra oral também, né, escrita, e por imagens, essas construções midiáticas, não só no campo do comércio, como no campo das defesas. E ele vai escrever um texto chamado Engenharia de Consentimento, né, em 47, se não me engano, que é o que nos interessa muito aqui. É o quê? Uma estratégia de abordagem da massa
em que consegue fazer que muita propaganda direcionada faça com que uma população aceite e consinta com coisas que, a princípio, ela não deveria aceitar e consentir. É toda uma engenharia social que prepara a manipulação da massa através dos discursos para que ela faça adesão a algo. Exemplo aqui no Brasil, que possa sacrificar algumas coisas da democracia em prol de um ideal que, às vezes, ele é construído na cabeça das pessoas. Né? Aquilo ali não vai existir, vai ficar uma terra arrasada. Né? Ele vai dar sequência nesse estudo dele, né? nesse desenvolvimento dessas técnicas de manejo da linguagem, da propaganda, para atingir as massas, né? Para atingir os desejos, utilizando uma coisa que eu faço uma leitura pessoal, lendo e relendo e vendo os vídeos que tem passagens dele, que ele faz uma coisa que até então eu não sabia que alguém tinha usado isso. Ele vai fazendo pesquisas e reuniões de grupo com pessoas para localizar os desejos. Um sabão em pó, por exemplo, né? Se as pessoas sonhavam com aquilo, o que elas queriam, o que elas desejavam e tal, e ele vai focando que a propaganda ela tem que atingir medo e desejo, que ela seria muito eficaz. Não é difícil perceber que os políticos e a área militar, a essa altura, já estava de olho nesse cara. Né? Um cara que começou na Primeira Guerra já, aprendendo, trabalhando com o tal de Walter Lippmann, que era um especialista em psicologia de grupo também, não só o Freud, eu acho que ele pegou muitas coisas, né, dessa ideia do inconsciente, tem forças irracionais, essa leitura mais básica, né, do que a psicanálise veio desvelando. E aí, nessa etapa da vida dele, né, do golpe da Guatemala em diante, né, que ele participou ativamente, atenção, criando gabinetes de desinformação na própria Guatemala e convencendo os estadunidenses de que a Guatemala era uma ameaça comunista. Olha que loucura, né? Seria uma base da União Soviética que estaria ameaçando o cidadão estadunidense de uma disseminação do comunismo. Né? Isso, olha o consentimento sendo construído na cabeça de uma população que talvez ela não concordasse com uma invasão, né, de um outro país somente por invadir. Né? Eu não vou julgar os estadunidenses, achar que todos acham isso legal, né? Mesmo sendo um império de guerra, como a gente sabe que é. Bom, para ir para a última etapa da fala, esse cara ele viveu 100 e tantos anos, gente. Ele viveu, acho que 105 anos. Então, ele influenciou uma geração, 2 gerações ou mais, de comunicólogos, de psicólogos, de estudiosos de política, de militares, né? No uso desses instrumentos envolvendo linguagens e imagens para atingir populações, ou seja, no uso geopolítico, de tomada de poder, e isso na era da internet, só para vocês visualizarem uma passagem que eu destaco num vídeo que eu fiz, isso aparece com muita clareza num vídeo do Adam Curtis também, em que aparece a reeleição do Clinton sendo preparada em 94. O Clinton perde, aspas, a maioria, né, de democratas lá nas casas estadunidenses, os republicanos avançam, e ele fica preocupado com a reeleição. Olha só que coisa. Naquele ano, isso é toda uma escola sendo formada. Né? Eles usam, na campanha, já preparando a população para uma reeleição do Clinton, que aconteceu, eles contratam uma empresa chamada Pension, essa empresa existe ainda, que ela trabalha com pesquisas neuro alguma coisa, eu não lembro o nome, mas não é neurolinguística, não. Mas um nome desse, que na verdade era operação psicológica. Né? Para quê? Eles começam a usar na propaganda política, localizar com pesquisa de campo e uso da computação, porque a Microsoft já era cliente dessa Pension, ou seja, para armazenar muitos dados, para poder fazer mapeamento e, por exemplo, atingir um público-alvo com uma propaganda política que fizesse com que aquele público aderisse àquela ideia e pudesse ser manipulado para votar naquela pessoa ou para temer um outro candidato. Isso já começa a aparecer muito claramente. Não sei se no do Reagan já tinha, eu não cheguei até ali, porque é muito material. E isso, hoje em dia, como é que isso se materializa nessa nossa paisagem, né? Ou nessa radiografia que eu estou compartilhando aqui com todos vocês? Gente, em 1990, ainda nesse período, surge uma agência chamada Strategic Communication Laboratories, SCL Group. Ela existe. Se vocês olharem na internet, vocês vão ficar surpresos, para quem não conhecer. E eles vendem o quê? Eles vendem
programas estratégicos de operações psicológicas de influência para trocas de regimes políticos e para influenciar em eleições. Eles têm um portfólio online de dezenas de países que eles atingiram porque eles têm know-how. Atenção, 1990. Essa agência é a matriz da famosa Cambridge Analytica, que atuou nos Estados Unidos quando o Trump ganhou, e aqui no Brasil, que o pessoal fica assim, o Steve Bannon é só um peão. O Steve Bannon, ele é um produtor de mídia de extrema-direita, né, que foi contratado, pago pela Cambridge, que é a filial dessa SL, para atuar. Ou seja, ele não é o perigo em si. Essas agências que detêm esse know-how de manejo dos discursos, propagandas escritas e por imagem, estratégicas, e hoje em dia, com esse enorme, gigantesco banco de dados, inclusive por espionagem, né, que a gente veio a saber com as denúncias, por exemplo, do Edward Snowden, ou daquele que está preso, sofrendo horrores na Inglaterra, né, o Julian Assange, né, todo esse material sendo usado para atingir nações, obviamente, visando tomar os seus recursos, dominar a sua população, colocá-las de joelhos, né, afetadas, como nós estamos aqui, as pessoas estão. O Brasil está passando por um problema gravíssimo, e outras nações também. Psicossocial, eu vou além do sociopolítico, embora esteja no título, né, mas é psicossocial. As pessoas foram atingidas com uma campanha extremamente agressiva, né, de propaganda midiática e com ação interna, né, de atores infiltrados, né, que levaram o país a estar numa condição dessa, para muitos e muitas vezes uma condição assim quase que inacreditável, né, de terra arrasada, né. Então o que eu trago assim de contribuição, né, essa pesquisa está em andamento. No início foi muito solitário, né, porque à primeira vista hoje em dia guerras híbridas já é um conceito mais ou menos conhecido. Não sou o único que trabalha com isso. É uma coisa complicada, a gente necessita de tempo para se aproximar do poder de alcance da palavra, e eu estou aqui usando palavra, mas estou falando das linguagens, né? Inclusive no campo da semiótica, tá? Usando símbolos, índices, ícones, só para fechar um exemplo depois aqui. Então, isso é muito novo ainda, e eu não vejo outra solução, né, enquanto limitados humanos, que a gente tenha um pouco de paciência e doçura, né? Que a doçura tem que estar presente quando a gente tem que aceitar uma situação terrível dessa e que não dá para entender e dominar defesas e contragolpes com rapidez. A gente primeiro tem que entender essa dinâmica toda, inclusive com tanto poder sendo usado para tomada de poder, de uma maneira nova, né? Milhões sendo atingidos simultaneamente, uma população inteira sendo persuadida, né? Uma massa ser conduzida. Eu faço parte do grupo que não crê que todos que estão assim ensandecidos, meio desorientados, defendendo desgovernos que são fascistas e tal. Eu acho que teve muita gente aí que são solitários políticos, não tem formação nenhuma, e aí foram influenciados, passou a acreditar que tal governo, em 2013, aquelas manifestações de junho, elas acabaram dando a entender que aquele governo não era bom. Teve muita gente que entendeu isso. O povo está indo para a rua porque o governo, por exemplo, de Dilma não era legal. Eles entenderam isso. Então, é isso, gente. Eu trago assim como contribuição, talvez para alguns novidade, para talvez muitos não, né, de como que um recorte da psicanálise, né, na sua nascente, lá nos textos iniciais, aonde é marcado o poder de alcance da linguagem para manipular as massas, né, e para conduzi-las e para dobrá-las, né, manipular no sentido de colocá-las de joelhos, né, sem reação. Como isso foi utilizado por um sobrinho do Freud, muito próximo dele, né, e ele fez escola, apenas para dar um outro nome de um militar que usou isso. Ele aprendeu com todas essas décadas de aplicação da tal das relações públicas no campo da política, né, e da geopolítica, é o Richard Safransky. Se vocês forem depois dar uma olhada, eu posso compartilhar também textos em que ele é citado. Esse cara desenvolveu os que eles chamam de artefatos semióticos, ou seja, ele trabalhava com uma tal de guerra neocortical, onde propagandas por imagens, falas e escritas, imagina o poder de alcance disso com vídeos e memes, montagens, seriam capazes de desorientar uma massa. Para quê? Para
administrar percepções, Facebook faz isso exemplarmente, as redes, Twitter, para confundir e atrasar a capacidade das pessoas de entender o que estava acontecendo para poder decidir e tomar uma ação, uma reação. Exatamente para deixar a população numa espécie de torpor. A gente vê isso muito hoje em dia, numa ala, por exemplo, no governo, né, daqui acontece muito, em que simula brigas internas que não existem. Um dia afirma uma coisa, no outro dia nega, anula o discurso e vai preenchendo todo o espaço de fala e de debate, e, consequentemente, o espaço da escuta, né? Porque se você inunda o espaço da fala, você atrapalha aí também. E o mais espantoso é que isso tudo, né, que eu estou compartilhando, isso é estratégico. Tem pessoas que estão estudando isso há décadas. Né? Essa agência é um exemplo. Eles vão para 30 e poucos anos de know-how de venda de serviços, de operações psicológicas e de influência, entendeu? Essa galera, o que eu quero dizer é o seguinte, essa turma que aí está, eles compraram, entre aspas, eles aprenderam esse know-how e, eu insisto, isso não é o Steve Bannon. Acreditem em mim, o Steve Bannon ele é um peão. Isso é um know-how de um batalhão de profissionais que trabalham em agências poderosíssimas, que têm o poder de alcance enorme da informática, das tecnologias, tem profissionais da área psi, que conhecem psicometria, que conhecem quantificação de dados, junto com analistas de sistemas. Então, é uma química que deu nesse know-how aí, né? nesse know-how, nesse tipo de conhecimento para a tomada de poder. Né? E a psicologia das massas, né? Só para fechar agora mesmo, ela é uma obra de referência. O Bernas não cita, infelizmente, eu não encontrei, seria genial que ele, pelo menos para pesquisa, para entender melhor, em que passagens, né? Mas não teve. O Freud rompeu com ele quando ele propôs ao Freud escrever um artigo para uma revista estadunidense mostrando a mulher, resumindo, mostrando que a mulher ela tinha uma mente que era do lar. E aí o Freud não aguentou. O Freud, né, rompeu com ele. Falou que ele é pirado, por aí. Que ele jamais faria um artigo bizarro desse e tal. E aí eles romperam. Mas isso, se eu não me engano, já era década de 20. Né? Então ele bebeu um pouco nessa fonte, encontrando o tio nas viagens aos Alpes, mandando pacote de charuto. E o Freud, muito provavelmente, retribuía, né, com dica. O Abraham Hill, né, que eu dei o exemplo aqui, um psicanalista da escola estadunidense, mas que esteve com Freud, né? Aconselhou ele, não, você usa a propaganda do cigarro para pegar as mulheres, o cigarro é um símbolo fálico. Ele falou isso. Né? Então, olha que loucura. Isso entrando na área da propaganda e do marketing político. Né? Daí, eu acho, dá para entender um pouco melhor, né, como que esse tipo de estratégia envolvendo linguagens atinge tanto a população em medos diversos, né? Pode ser aqui só um exemplo de mamadeira de piroca, de kit gay, ou em desejos, que também pode ser uma mamadeira de piroca e o kit gay, também pode, entendeu? Mas como que eles vão no nervo? E, gente, tudo catalogado com tecnologia de dados, datas, gostos, os cliques, os algoritmos funcionando a serviço. É um poder de alcance imenso, entendeu? Então é isso, para não romper aqui a questão do tempo, tá? Se eu avancei um pouco, peço desculpas aí, mas o que eu tinha hoje para trazer era esse personagem, né, e que a gente possa avançar mais.